Olá pessoal, eu sou o Douglas Lopes. Tem alguns pontos que eu acho essenciais para a gente ter sucesso com transmissão ao vivo. Não é nem muita questão de qual câmera você vai usar, qual software, qual computador, não. São coisas que com os meus, desde 2008 para cá, então a gente já está aí com mais de 10 anos aí já de estrada aí em transmissão ao vivo, coisas que eu fui pegando e fui organizando para que hoje eu consiga te falar de forma clara quais esses pontos mais críticos que eu achei para mim e que eu consigo hoje já dominar isso aí, que eu consigo ter sucesso aí em 100% das nossas lives. Então preste atenção nesse vídeo, não pule ele, porque vou falar aqui 6 passos importantíssimos que vai te ajudar muito na sua transmissão. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Passo número 1. Cara, capacite-se. Estude, conheça aquilo que você está lidando. Mas capacitar como? Vou dar um exemplo aqui. Você vai usar, você mesmo, sua equipe, vai usar um software de transmissão ao vivo. Seja o OBS, seja o Wirecast, seja o vMix. Aprenda sobre aquele software. Você não precisa ser um especialista, mas aprenda. Você é o responsável. Quem vai responder é você. Então, aprenda sobre o software. Faça um curso, cara. Estude. Domine o software. Para que, se houver algum problema, você vai estar ali para ajudar. Beleza? Tem uma câmera. Acho que a gente usa a Sony, linha Sony. A linha Alpha. 7R2, 7.3, 76500. Esse equipamento que eu uso, tá, gente? Não é que você tem que usar esse equipamento, não. Você pode usar qualquer um. Eu também uso NX5, já usei muita Canon. Estou dando exemplos de câmera. Não, você tem que usar. Mas hoje eu sei tudo da câmera. Então eu sei ISO, velocidade, cor. Geralmente quando a gente vai fazer alguns shows, eu vou no técnico de iluminação. Cara, como é que está a sua luz aí? Ela está em qual temperatura? Não, está em 4500. Eu vou lá, a equipe toda nossa é treinada, mas eu consigo ir lá e colocar todas as câmeras em 4500. Então, isso são dicas que eu estou te dando para você dominar o assunto de transmissão ao vivo. É uma coisa muito importante para o sucesso de transmissão ao vivo. Então, algumas coisinhas básicas, mas é muito bom você aprender sobre isso que eu estou te falando. Então, ponto crítico, software e câmera. Aprenda sobre aquilo. Aprenda como lidar com essas situações. Beleza? Essa é a dica número 1. Vamos para a dica número 2? Ponto assim, cara, essencial. Equipamentos reserva. Transmissão ao vivo, como diz, o nome já fala, transmissão ao vivo. Ao vivo é ao vivo. Então, assim, por que eu estou falando de equipamentos reservas? Já aconteceu muito, e isso acontece, tá, gente? Eu vou dar alguns exemplos aqui, não vou nem citar nome, mas grandes emissoras que têm, sim, estruturas enormes. Acho que a maioria de vocês já deve ter visto que uma hora o áudio não veio, ou veio tela preta, o áudio veio sem o sync. Isso acontece em transmissão ao vivo, pode ter certeza, vai acontecer com você, já acontece comigo até hoje e vai acontecer com um monte de gente. Mas tenha, cara, equipamentos reservas. Tenha computador reserva, muito importante você ter um computador reserva, com um software lá, reserva, que seja de preferência o mesmo software que você está usando na máquina 1, use na máquina 2. Falei de software, câmeras reserva, lente reserva, cabos reserva, fonte para as câmeras reservas. Eu citei que a gente usa aqui as Sony da linha Alpha. Todas as nossas Sony a gente não usa bateria, a gente usa fonte. Existe fonte para essas câmeras, você acha na internet aí, que você fica mais sossegado. Então a gente usa todas nas fontes. A gente tem fonte reserva para a câmera. Os cabos HDMI, a gente tem cabo HDMI reserva. Então, sim, tem equipamentos reserva. Leve um tripé a mais. Entende? A gente nunca sabe, é ferragem, não vai quebrar, não. Leve, se você tiver, leve. A ferragem é mais difícil de quebrar, mas leve e reserva. Principalmente câmera e cabeamento. E o computador que vai subir a live. Isso aí é muito importante mesmo. Uma dica que eu dou é essa. Se você tiver uma mesa de corte, né? A gente fala aqui em mesa de corte, uma Blackmagic, uma coisa. Se tiver uma outra, leve tudo. Eu levo sempre assim, a gente custa pegar 2 transmissões, a gente até pega, eu tenho 3 equipes de transmissões ao vivo hoje, consegue fazer grandes eventos. Então, assim,
Quando a gente não tem, quando não está todo mundo, quando eu estou locado só para uma transmissão, eu sempre levo equipamento reserva justamente por conta disso. Equipamento reserva é uma coisa que a gente tem que ter. Isso aí, ao vivo, vou tornar a falar, ao vivo e ao vivo. Então, sim, dica número 2, tem equipamento reserva, beleza? Então falando de equipamento reserva, agora vamos para a dica 3. Eu já falei para você conhecer um pouco do software, do computador, de tudo, das câmeras. Falei para você ter os equipamentos, né, as câmeras, os equipamentos reserva. E agora a gente vai falar, gente, uma coisa que eu faço muito aqui na DHL, que eu tenho sucesso, muito sucesso com transmissão ao vivo, que é testar. Eu vou falar teste. Teste, 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 teste de novo, cara. Não enjoe de testar a transmissão ao vivo. Faça todos os testes possíveis, todos. Tá chegando sinal? Tá. A alimentação das câmeras tá ok? Tá. O software tá rodando? Tá. Como é que tá a minha comunicação com os meus cinegrafistas? Aqui a gente usa os rádios intercoms. A gente comunica. Tá chegando? Tá dando algum chiado? Tá. Como que tá a imagem? Tá beleza. Deixe, gente. É uma coisa que eu faço sempre aqui, quando eu faço um serviço de transmissão ao vivo, todos os meus clientes sabem, todos, é o seguinte, se a transmissão é 8 horas da noite, eu chego muito cedo. Eu chego muito cedo, monto com calma, passo meu cabeamento, tudo bonitinho, vou fazer teste, vou conversar, principalmente teste de internet, é uma coisa assim que a gente tem que preocupar muito. A gente está no Brasil, a nossa internet não é lá grandes coisas, mas é internet boa, a gente consegue fazer várias transmissões ao vivo. Então, assim, teste o máximo que você puder os seus equipamentos, porque na hora do ao vivo, a gente está ao vivo, a gente não tem chance para erro. Pode acontecer? Pode. Se você testa, você já tem ali uma visão do que pode acontecer, é muito mais fácil na hora de você lidar com alguma situação adversa no meio da transmissão ao vivo. Então, façam testes, testes, testes e mais testes, beleza? Pessoal, vamos para a próxima dica aqui. É uma coisa que sempre que a gente vá ao cliente, a gente não vai, a gente consegue pegar algumas informações via telefone. O ideal é que a gente vá, tá? Que a gente faça uma VT, uma visita técnica, a gente conheça o lugar que a gente vai trabalhar. Na visita técnica, você já leve um computador, já faça um teste de internet, um teste de upload, como é que está a taxa, faça lá, dá um ping nela lá para ver se ela está pingando certinho. Façam todos esses testes antes, na visita técnica, você consegue fazer, a maioria dos clientes é de boa, eles entendem que a transmissão ao vivo, ela pede sim essa questão de testar os equipamentos, de testar principalmente a taxa de internet, e você pode falar para o cliente, eu preciso testar isso aqui. Eles entendem de boa. Mas o ideal com uma VT, que você tenha aí a programação, né, da transmissão ao vivo, que você faça um fluxo ali de trabalho. Você já saia do cliente, a partir do momento que você fechou o contrato, você já vem com fluxo de trabalho. Como que vai funcionar a sua transmissão ao vivo? O que você vai precisar? Como que vai ser esse fluxo? Olha, eu vou precisar de uma câmera central, de uma lateral, uma outra aqui. Você já desenha esse fluxo de trabalho e você já vai lá e vai, preciso de tantos metros de cabo, eu vou puxar aqui via rede, via HDMI, como que vai funcionar tudo. Então, façam essas anotações, que isso vai ser muito importante, que vai garantir. Estou falando, são vários pontos que vai chegar num denominador comum, que é uma boa transmissão ao vivo. Isso vai garantir que a sua transmissão rode cada vez mais leve. E tornar a falar, se acontecer alguma situação adversa, você tem tudo na palma da mão para você contornar aquilo de uma forma rápida e ligeira. Então, faça esse fluxo de trabalho do que você vai precisar ali. Beleza? Próxima dica é, depois que você fez o fluxo de trabalho, você volte, sente. Você anotou lá o que você vai precisar, faça o checklist dos seus equipamentos. O que vai em cada posição, onde vai ficar cada coisa, como que vai funcionar toda essa dinâmica dessa transmissão ao vivo. Então vamos lá, a câmera 1, por exemplo, você fez lá a metragem, lá deu 50 metros de cabo, você vai usar ou um transmissor, um TX ou RX, é 50 metros, então você anota lá, câmera 1, faça um mapinha, câmera 1, central, precisar aqui de um TX, 50 metros de cabos, e um HDMI de uma ponta, HDMI de outra, para você comunicar a câmera com o TX, e do outro lado a mesma coisa.
Câmera 2, quantos metros de cabo? A câmera 2 está mais pertinho, então vou precisar de 20 metros de cabo HDMI. Pô, câmera 2 é fonte mais cabo HDMI até mesa. Câmera 3, como é que é a câmera? Não, câmera 3 está pertinho. Não, a câmera 3 está mais longe, vou precisar de 100 metros de cabo. Então, cara, faça isso. Façam todo esse checklist, o que você vai precisar. Porque quando você chegar na hora de separar esses equipamentos, você tem um checklist na mão. Você sabe o que você está, como que você está. Você vai montar a sua live. Ele te ajuda até no modo de você montar a sua live. São quantos cinegrafistas? São 2? São 3? São 4? Vou precisar de 4 rádios intercom? Então, eu tenho que pôr os rádios para carregar, porque eu sei que vou precisar deles. Entendeu? Como que vai funcionar? Quem que vai chegar comigo antes para montar? Eu vou chamar um ajudante ou um cinegrafista vai chegar antes para ajudar a montar. Isso é super comum. A galera chega, a gente junta tudo e vai montando. Então, isso é uma parte de checklist. Isso é uma parte que eu sei o que eu vou precisar na minha transmissão ao vivo. Então, você vê que isso é um processo do que eu estou falando. Eu vejo, já lidei com situações diversas, já lidei com muita coisa, já fui trabalhar com parceiros que, assim, chega lá na hora, a gente está... Não, eu já trabalho com checklist, já tem 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos que eu aprendi a fazer checklist, eu não deixo fazer nunca mais. Então, eu já chego, já sei exatamente o que eu vou precisar, já sei exatamente o cabo que eu vou puxar. Mas voltando aqui, já trabalhei em algumas transmissões ajudando alguns parceiros que não trabalhavam com checklist, que chegava na hora e ele não sabia. Qual cabo que vai lá? Não sei, tem que medir. Mas você não mediu lá na VT? Não medi não, mede aí rapidinho. Olha o tempo que a gente perde, cara. Se você não trabalha, ou se você trabalha com transmissão ao vivo, você sabe que transmissão ao vivo, a hora voa. E daqui a pouco está na hora de entrar ao vivo. E a parada voa, já voou e está na hora, aquela tensão, é o cliente aí, como é que tá legal, e você não, tá bacana. Então, faça esse checklist. Sabe? Faça o checklist da máquina que você vai usar. Vou levar a máquina 1, máquina 2. São 2. Eu tenho 2 pontos de rede lá, então vou precisar de 2 cabos de rede. Não, vou precisar de rotear uma rede, vou precisar de um hub. Como que é a energia lá? A energia está longe, vou ter que puxar uma extensão. Na extensão, como é que é? É gerador ou lá é na energia? É 110 ou é 220? Você vai fazendo um checklist item por item. Item por item. Qual lente que você vai usar na câmera 1? Qual lente você vai usar na câmera 2? Qual que você vai usar na câmera 3? Qual que você vai usar na câmera 4? Você vai usar o slide, o transmissor sem fio. Transmissor sem fio. E aí, as baterias do transmissor sem fio? Tem que pôr lá, cara. Senão você sai com o transmissor e as baterias ficam para trás. Está carregadas as baterias? Eu tenho que carregar as baterias do transmissor sem fio. Entendeu? Voltando um pouquinho aqui, eu falei de teste, de equipamento. No seu checklist, você vai voltar naquela parte que você tem equipamento reserva. Se você está trabalhando com adaptador HDMI, aqueles pequenininhos, é um perigo. Te aconselho você trabalhar com outros, mas se está trabalhando... Eu já trabalhei, já aconteceu comigo, no meio da transmissão ao vivo, aquilo quebrar. Cinegrafista meu, passar o braço e quebrar um adaptador daquele. A partir daí, nunca mais. Nunca mais eu trabalhei com um adaptador daquele. Eu trabalho hoje com outro tipo de adaptador. Mas essas Sonys que a gente trabalha, elas têm a saída micro HDMI, e eu já trabalhei muito com essas câmeras. Quando eu vou com outro tipo de câmera, que é SDI, beleza, que dali, cara, você pode pendurar que a câmera sai rodando ela, pode falar. Mas ele não solta, não. Mas essas câmeras que a gente tem uma qualidade boa, a gente consegue colocar uma lente melhor nelas. É muito perigoso essa parte de adaptador. Então, sim, voltando. Se for trabalhar com adaptador, cara, leve pelo menos 5, 6 de reserva. Pode levar para minha conta. Leve e deixa lá de prontidão. E aí, no seu checklist, voltando aqui no checklist, você vai colocar lá. Preciso de 6 adaptadores reserva. Preciso de 2 extensões reserva. Preciso de 2 cabos HDMI reserva. Preciso de bateria reserva. Preciso de lente reserva. Tá vendo como é que uma coisa vai linkando a outra? Então, faça checklist de tudo que você vai precisar. No começo desse vídeo eu falei assim, pessoal, vamos falar aqui uns pontos importantes para a gente ter uma boa transmissão ao vivo. Isso é um item de vários, mas que é muito importante
Pessoal, no meio dessas dicas todas que a gente está falando aqui de como ter uma boa transmissão ao vivo, né? A gente está pegando uma grande parte aí. Uma coisa bem importante, sim, que isso a gente já trabalha aqui há muito tempo e eu já vi várias situações que isso não acontece, que causa alguma coisa assim desconfortável para o cliente, para o dono da produtora. São duas coisas bem rapidinho. Questão de fita. Ó, todos os nossos cabos aqui na produtora, eles são identificados por cores. A nossa cor é amarela. Então, todos os meus cabos têm amarelo nela. Todos. Ah, Douglas, por que tem amarelo? Eu te explico. Quando a gente vai fazer uma transmissão ao vivo de grande porte, quando você tem uma galera do painel de LED, uma galera da luz, uma galera do áudio, eu já fiz transmissão ao vivo com outra produtora. A gente estava junto no mesmo projeto. Isso aí é super comum, gente. A gente é todo mundo parceiro. Super comum. Por que essas identificações elas são boas? Porque na hora de você juntar o seu material, você fazer o seu check-out, seu checklist aí de saída, de ir embora, se você tiver tudo identificado, quando você pega o cabo, pô, isso aqui é meu, isso aqui é dele, isso aqui é meu, isso aqui é dele. Gente, isso agiliza e muito o seu tempo. Muito. Então, aconselho demais. Compre uma fita, existem umas fitas no mercado coloridas. Escolha uma cor que seja a sua logo, então a cor que você gosta. E numere todos, não. Identifique todos os seus cabos. Pode ser etiqueta também, não tem? Eu falei em cor, que cor para mim, eu gosto muito do visual. Então o amarelo me chama a atenção. É uma cor que eu gosto, então eu pus todos os amarelos. Eu já sei que é meu. E depois de um tempo, todo mundo acostuma que o amarelo é seu. Acaba que fica automático. O cara que é seu parceiro, o cara do som que você faz transmissão ao vivo lá, ele já sabe que o amarelo é seu, ele enrola o seu cabo e te entrega. Ele sabe que é seu. Então a identificação é muito boa essa questão de fita. E outra coisa, falando em fita, por favor, gente, fit, é assim mesmo, de fit, né? Não fit de teatro que a gente tem, não, de fitar. Então, passou o cabo no chão, principalmente onde tem movimento de gente, da sua equipe e principalmente do seu cliente, passa a fita no chão, cara. Se não tiver passacar, passa a fita. Passa a fita no chão. Seu cliente, de momento algum, ou eu falo cliente porque é um item, sim, pelo amor de Deus, a gente pensar no cliente nosso caindo, mas qualquer pessoa, chutar um cabo seu, chutar, beleza, é menos pior, cair, imagina cair no meio do evento. Então, passa a fita nele bonitinho, onde tem passagem de gente, passa a fita, organize seus cabos na parede, sabe? Vem passando ele bonitinho, lá na sua ilha de transmissão, puxa, organize, enrole eles. Isso mostra a organização. Organização, e a gente evita grandes acidentes com essa questão de fitar o cabo. Beleza? Espero ter ajudado a você que já está na transmissão ao vivo, que já talvez faça até tudo que eu já falo aqui hoje, mas se não tiver fazendo ainda, faça isso aí que eu tô te falando aí. Tornar a falar uma coisa que eu já faço desde 2008, eu trabalho com transmissão ao vivo, mais de 25 anos de vida aí produzindo vídeo. Então, muitas das coisas que eu falei aqui eu já vivi e consegui, sim, agilizar muito a nossa vida, né? Quando eu falo a nossa, é a minha e da minha equipe. Eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe grande atrás de mim, que vai comigo nas transmissões ao vivo. E a gente conseguiu, sim, resolver quase 100% dos nossos problemas em transmissão ao vivo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema com transmissão ao vivo. Quando eu tenho, com todos esses passos que eu te falei agora, eu consigo resolver assim, ó, no instalar de dedo, o cliente não percebe, você passa segurança para o cliente e todo mundo sai feliz. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, escreva aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho, que a gente vai vir com uma série de vídeos nessa de como aumentar o seu faturamento com o serviço de transmissão ao vivo, que vem crescendo e muito no Brasil inteiro. Beleza? Um grande abraço.